Você quer comprar um imóvel de leilão, mas não tem nem ideia de o que olhar para poder começar a ver se o imóvel está regular, se você pode realmente entrar naquele leilão, se tem algum tipo de perigo, se tem algum óbice, algum gravame, alguma coisa ali que vai impactar negativamente no seu negócio. Se você é essa pessoa, não sabe o que olhar, não sabe para onde olhar, por onde começar, hoje eu venho aqui falar com você sobre a matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel é um dos documentos mais importantes que você tem que olhar e entender cada pedacinho para você ter sucesso na arrematação de um imóvel. Então, se você tem interesse nesse assunto, você quer entender como fazer, o que olhar e o que entender para arrematar um imóvel com segurança, isso é muito importante. Fica comigo até o final nesse vídeo aqui hoje, que eu venho explicar para você várias coisas sobre esse assunto. Evidentemente, esse assunto é um assunto muito longo, muito grande, difícil de esgotar em alguns minutos, mas eu vou tentar trazer aqui muita coisa importante para você entender mais sobre o que você tem que olhar na matrícula de um imóvel e o que a matrícula traz para você de informação. Então fica comigo até o final. Meu nome é Caroline Crella, eu sou ex-advogada, como eu digo, por pura opção, concursada há uns bons anos aqui no estado de São Paulo, investidora no mercado de imóveis de leilão e atuante também para ajudar você que está aí do outro lado a conseguir entrar nesse mercado, comprar talvez o seu imóvel próprio ou talvez um imóvel para que você consiga investir e entrar como investidor nesse mercado e possa também usufruir dos benefícios aí do que os leilões têm a te oferecer. Então, para a gente começar o vídeo aqui de hoje, quero te lembrar para curtir o vídeo, deixar o seu comentário, lembrar de me seguir aqui também no Instagram se você ainda não está fazendo isso, para você poder aproveitar todo o conteúdo que eu publico aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na hora de fazer uma aquisição aí em leilão com segurança. Isso é o mais importante. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, esses dias eu postei um vídeo aqui sobre matrícula de imóveis. Era um vídeo muito bom, modéstia à parte, porque eu explicava muita coisa sobre uma matrícula que tinha um monte de detalhes, sobre um imóvel que estava indo para leilão. E, infelizmente, passaram alguns dados pessoais ali que eu esqueci de tarjar e o vídeo foi cortado. E eu não consegui republicar ele. Então, talvez você que já está me acompanhando aqui já tenha visto o vídeo, porque algumas pessoas conseguiram rodar, mas talvez você não tenha visto. Então, esse vídeo de hoje aqui, eu trago já tomando todo o cuidado do mundo de ter grifado um monte de informação aqui pessoal que tem na matrícula. Embora esse documento seja um documento público, você que está aí do outro lado, você pode providenciar esse documento, é público, você paga taxinha assim, ó, R$20 você tira na internet, consegue obter perante os cartórios de registro, inúmeras formas. Apesar disso, de ser um documento público, o YouTube tem políticas aqui de que dados pessoais acabam não passando, e eu concordo, tudo bem, né? Então, por isso que eu tive esse cuidado hoje e por isso que vocês vão ver algumas tarjas aqui no meio do texto, tá bom? Então, para o vídeo não ser muito longo, para a gente não se estender demais aqui, vamos direto ao ponto. Primeira coisa, o que é, no que consiste a matrícula de um imóvel para você que nunca ouviu falar disso, que fala, Carol, quero comprar em leilão, mas não sei nada. Então, vamos partir do começo, né? A matrícula, gente, é um documento escrito que é como se fosse a certidão de nascimento de um determinado imóvel.
Então, os imóveis, uma casa, um apartamento, um prédio, os imóveis possuem essa certidão de nascimento, que é essa matrícula. E a matrícula, ela traz inúmeros dados, inúmeras informações, inúmeras coisas que já aconteceram com esse imóvel, que vão esclarecer muitas coisas para você na hora de você fazer uma análise aí sobre um imóvel específico que você esteja olhando para arrematar. Por conta disso, por conter muitas ocorrências importantes, você nunca vai poder ir para um leilão. Nunca, em nenhuma hipótese. Anota, nunca ir para o leilão sem olhar para a matrícula. Então, tome nota, grife e põe o post-it. Certo? Não esqueça disso. Porque lá vai ter muita informação importante que você tem que saber. Que pode influenciar para o bem ou para o mal o seu negócio, a sua arrematação aí em leilão. Combinado? Outra coisa importante que começa aqui pra gente introduzir o vídeo. Quando você for olhar a matrícula de um imóvel para fazer essa análise que eu estou explicando para você, você tem que pegar uma matrícula, grifa de novo, ó, atualizada. Passa o marca-texto amarelo, atualizada. Porque se você pegar uma matrícula de 2 anos atrás, não vai resolver. Muita coisa pode ter acontecido nesse caminho e, ó, você não vai saber. E se você não souber, você vai ter surpresa. E leilão não é para ter surpresa, é para ter certeza do que você está fazendo. Não tem surpresa, desde que você faça tudo corretamente. Então, o que não esquecer? Matrícula atualizada. Combinado? É isso que você vai analisar. Então, ponto 3, para a gente introduzir. Ponto 1, o que foi a matrícula, o que é a matrícula. Ponto 2, matrícula atualizada. E ponto 3, como a introdução geral aqui. A matrícula, ela vai estar sempre por ordem cronológica. Então, o que isso significa? Não vai ter um primeiro registro de 2020 e antes disso ter um registro de 2023. Entendeu? Porque sempre é do mais antigo para o mais recente. Então, por exemplo, 2010, 2015, 2020, 2024. Conforme as coisas vão ocorrendo. Nunca o inverso. Então, nunca vai ter no final uma coisa de 2020 e antes uma de 2024. Sempre segue o tempo passando para frente, tá bom? Então, isso é uma coisa que vocês vão observar e que facilita muito a leitura de uma matrícula na hora que você vai estudá-la, porque você vai ver sempre na ordem dos fatos, efetivamente. Combinado? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou abrir para vocês aqui uma janelinha do lado para eu ir realmente mostrando para vocês uma matrícula na prática. Na prática. Visualizar facilita muito a nossa vida. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês agora, tá? Então vamos lá. Muito prazer, matrícula de um imóvel. Essa matrícula é de um imóvel que inclusive eu arrematei e há alguns meses. É um imóvel que eu arrematei ano passado, na verdade. E eu aproveitei para trazer ela aqui como exemplo para vocês. O outro vídeo que eu tinha feito era uma outra matrícula de imóvel que eu estava olhando para leilão, mas esse aqui é um imóvel que já foi arrematado e uma matrícula complexa, cheia de detalhes. Mas é isso que a gente vai conversar aqui agora e eu vou trazer rapidamente o que é o conceito de cada coisa aí para vocês e a consequência disso também no seu negócio. Isso te impede de arrematar? Não te impede? Tá? Então, a primeira coisa, entender que a matrícula é esse documento aqui que tem essa carinha. Sempre vai ser correspondente ao município do imóvel, ao lugar que o imóvel está, tá bom? E aí, o que você vai encontrar, então, na matrícula do imóvel? A primeira coisa que você vai achar é um número aí na parte de cima, ó. Toda matrícula tem um número. É como se fosse também o seu RG, CPF.
tá bom? É uma identificação. E a primeira coisa que você vai encontrar, efetivamente, numa matrícula é a descrição do imóvel. Você sempre vai ter como início a descrição. Então, ali vai falar o quê? A metragem do imóvel, a rua que ele se encontra, o numeral. É esse tipo de especificação que você vai encontrar aí no começo. Faz frente com o imóvel tal, faz lateral com o imóvel tal, esquina, não esquina. E aí tem um detalhe, nem toda matrícula traz tudo muito detalhadamente. Algumas especificam até, por exemplo, se você tem um quarto, 2 quartos, um banheiro. Outras não. Outras, infelizmente, não especificam. Então, em algumas situações, você tem que diligenciar mais na prática mesmo para conseguir compreender, mas em outras situações, você tem mais detalhes sobre o imóvel em si. Esse imóvel aqui, como vocês vão ver, não tem esses detalhes, tá? Então, tive que descobrir na prática. E tudo bem também, gente. As diligências precisam ser feitas, tá? Para poder fazer a sua arrematação efetivamente. Depois que você passa essa primeira parte, você começa a ter informações concretas do imóvel. Mas tem um detalhe importante, ó. Idade do imóvel. Você vai ver aqui no final que ele fala, olha só, título aquisitivo de 1981. O que significa isso? Eu tô falando aqui de um imóvel antigo. Eu não estou falando de um imóvel que foi construído há 1 ano, 2 anos, 4 anos. Então, isso já me diz alguma coisa sobre o imóvel. Se eu estou vendo a matrícula de um imóvel que já tem um primeiro registro de 1981, significa que se a gente está em 2024, esse imóvel aqui já tem mais de 40 anos. Tranquilamente, pode ter até mais, certo? Esse é o mínimo. Então você já vai saber o que aqui, uma coisa importantíssima, que você não está lidando com imóvel novo. E eu não vou falar sobre isso aqui agora, para a gente não perder o foco, mas isso significa que pode ser que você tenha muita mão de obra, despesas extras, pode ser que isso ainda valha muito a pena, como foi esse caso aqui, ou pode ser que não. A única coisa que não dá é você não prestar atenção nessa informação e não saber o que você está arrematando. Certo? Então é isso. Depois disso, dessa parte principal, você vai começar a ver, como eu falei, as intercorrências desse imóvel. E elas vão começar surgindo aí. Aqui, como eu falei, é um imóvel bem complexo, né? Você vai ver que tem, por exemplo, registro de um formal de partilha. Quando você lê, num primeiro momento, parece assustador. Parece um bichão de 7 cabeças. Mas lendo de verdade, lendo, prestando atenção, olhando, respirando e não batendo o olho, você vai entender o que está escrito ali. Você vai entender, e se você não entender, você pode pesquisar esse termo no Google, pode deixar um comentário aqui que eu te ajudo a entender o que é, tá bom? Aí aqui você vai ver, por exemplo, ó, por formal de partilha, extraído dos autos do inventário dos bens deixado pelo falecimento de Ablan, por uma sentença, pela qual, que transitou em julgado, pela qual coube à viúva meieira Anastácia o imóvel objeto desta matrícula. Se você for leigo, você provavelmente não vai entender o que é formal de partilha, você não vai entender o que é trânsito em julgado, mas você vai entender que alguém morreu e que esse bem ficou para a viúva. Eu recomendo que, se você não tem conhecimento dessas palavras e queira arrematar um imóvel assim, você busque informação na internet sobre esses termos específicos para ver se isso parece algo que vai interferir no seu negócio. Claro que na hora de arrematar você vai ter que ter certeza disso e não ir pelo que parece. Mas aqui te adianto, já fica uma lição teórica. Está dizendo, quando ele fala em formal de partilha e inventário, de alguém que morreu e deixou esse bem para outras pessoas, que pode ser, por exemplo, o cônjuge,
que se torna o viúvo, ou pode ser, por exemplo, para herdeiros, filhos, ascendentes, ou seja, pai, mãe, pode ser para outras pessoas. Isso não tem nada de negativo na sua arrematação, porque significa só que transferiu para outra pessoa. Tranquilo? Então, anota esses termos aí e o que isso significa. Só que você vê que esse é um dado que aparece na matrícula. Por quê? Porque o imóvel, ele se moveu em relação ao dono. Compreendido? Registro 2. Você vai ver aqui da carta de adjudicação extraída dos autos de arrolamento de bens deixados pelo falecimento de Anastácia. Então, olha só. Antes, outra pessoa tinha morrido e deixado para Anastácia. Agora, quem morreu foi a dona Anastácia. Então, o que você vê aqui? Ó? Um foi em 1981, o outro foi em 1987. E aí, esse imóvel ele foi adjudicado ao herdeiro Nelson, conforme consta aqui. Ó. Quando a gente vê também a adjudicação, parece um assustadorzão esse nome, né? E quando a gente fala de arrolamento, também parece. Mas isso aqui quer dizer a mesma coisa, praticamente, do que foi dito acima. Eu não vou entrar em termo técnico jurídico, porque não tem lógica aqui num vídeo rápido assim. Mas se você vê formal de partilha, inventário, arrolamento, adjudicação derivada de arrolamento ou de inventário, significa que alguém morreu e o bem está sendo distribuído para os herdeiros, tá? Isso não interfere, mais uma vez, negativamente na sua arrematação. Combinado? Só tá te contando o histórico aqui de por quais proprietários esse imóvel passou. Depois disso, registro 3. Olha a data aí, ó. 1992. Então, você vê que é sempre por ordem cronológica, né? O proprietário dessa matrícula, o Nelson, e a sua mulher transmitiu pela quantia de 120 milhões, né, de cruzeiros a Rubens o imóvel. Então, essas pessoas que eram as proprietárias antes, elas venderam esse imóvel para o Rubens. É só isso que está dizendo aqui. Mas é, mais uma vez, uma informação importante. De venda do imóvel. Mudou de um dono para o outro de novo. E aí, na averbação 4, que é essa aqui de baixo, temos novas informações e que são importantíssimas para você que vai arrematar. E essa informação é a inscrição cadastral do imóvel. O que significa inscrição cadastral do imóvel? Anota de novo, porque você vai querer lembrar disso depois. A inscrição é onde você depois vai levantar, é o número pelo qual você depois vai levantar os dados desse bem lá na prefeitura. Então, se você quer consultar, por exemplo, IPTU, é esse número que você vai usar para fazer o levantamento disso. Então, anotar que inscrição cadastral é o que você vai conseguir usar para depois consultar o imóvel na prefeitura. A inscrição cadastral é relativa à prefeitura, tá bom? Então, é só uma facilitação aí para identificar na prefeitura do município. E isso consta na matrícula na maior parte do tempo. Às vezes acontece de não, mas é um erro isso, tá? Tem que constar. Depois disso você vai ver, ó, R5. Já em 2006 aqui, a gente começou falando desse imóvel, ó, em 81. A gente já tá em 2006 e, ó, tá tudo aqui. Foi pro fulano, foi pro ciclano, fulano morreu. Então aqui você já tem muita coisa, ó. Então, em 2006, você vai ver que foi feita uma doação com reserva de usufruto e imposição de cláusulas em favor dos sobrinhos de Rubens. Olha só, eu grifei os números aqui, tarjei os números, são os nomes, desculpa, para não ter identificação, né? Mas esse bem foi doado para 3 sobrinhos desse doador, que era o Nelson. Esse é um dado importante, foi doado. Só que mais importante que isso é que foi doado com reserva de usufruto. Olha o que a matrícula está te contando aqui.
esse imóvel foi doado para terceiros, só que o Nelson, ele reserva para ele o direito desse imóvel. Então, ele pode usar desse imóvel, mesmo tendo colocado essa doação para terceira pessoa, de forma vitalícia nesse caso. Existe o usufruto temporário, mas nesse caso foi um usufruto vitalício. Isso é muito importante, gente. Um usufruto vitalício gera uma série de questões e reflexos que você tem que ter muito cuidado se esse usufruto não foi afastado quando você vai arrematar o imóvel. Então, olhe o valor dessa informação. Você vai precisar disso um dia para analisar a matrícula. O usufruto precisa ser analisado com muita atenção, tá? Se esse usufruto não foi levantado, ou se ele é vitalício e a pessoa, por exemplo, não morreu, vai ser muito problemático você arrematar esse imóvel. Existem situações que têm usufruto, mas que não é um problema na arrematação. Só que você vai ter que identificar isso. Então, por exemplo, um usufruto que a pessoa que instaurou o usufruto, que fez a reserva de usufruto, já faleceu. Tudo bem, é uma situação que não vai ter problema você fazer a arrematação. Só que, na prática, tem que tomar muito cuidado. E não significa que você não pode arrematar. Só que você tem que ver, no caso concreto, se é um problema para você ou não, tá bom? E nesse caso aqui, você fala, então, Carol, você arrematou o imóvel com usufruto? Gente, é importante ver os fatos, os registros subsequentes. Porque, olha só. Aqui na verbação 9, que é lá para baixo, já em 2011, olha só, houve renúncia do usufruto. Ou seja, o Nelson não, Rubens, né? Já até confundi aqui. O Rubens, olha aqui, ó. O Rubens foi até o cartório e falou assim: eu não quero mais esse usufruto. Eu abro mão desse usufruto e agora essas pessoas para as quais eu doei esse imóvel, que no caso daqui eram os sobrinhos dele, vão poder fazer o que quiser com esse bem. Ou seja, eles se tornam proprietários plenos. Podem usar, podem gozar, pode dispor, pode fazer o que quiser. Então, ele doou integralmente, sem qualquer reserva. Tinha reserva, mas ele renunciou a essa reserva. Ele falou, não quero mais essa reserva, abro mão de tudo, agora a doação é inteira. Então, por que eu pude arrematar esse imóvel? Porque houve renúncia do usufruto. E isso está constando aqui. Essa é uma das hipóteses, dentre outras situações, como eu falei, que permitem que você arremate o imóvel, delance o imóvel, que tem um usufruto ali na matrícula. Como eu falei, sempre ter muito cuidado, tá? E existiam outros gravames aqui nesse imóvel também, olha só. Como, por exemplo, a inalienabilidade, a empenhorabilidade, a incomunicabilidade. Mas eu vou falar bem brevemente disso, porque são termos que eu levaria umas horas explicando aqui para vocês juridicamente falando, tá? Então, em resumo, são situações nas quais aquelas pessoas que receberam esse imóvel em doação, elas não poderiam, por exemplo, vender para terceira pessoa. Isso significa que o imóvel estava inalienável, ou seja, ele não podia ser vendido. Impenhorabilidade. Não podia recair uma penhora sobre esse imóvel. Incomunicabilidade. Esse é um termo um pouco mais, um pouco menos conhecido, né? Vamos supor que essas pessoas tivessem um cônjuge. O que aconteceria fazendo essa doação? O cônjuge desses donatários, dos recebedores desse bem, eles não receberiam nenhum percentualzinho desse bem. Então, isso aqui está muito ligado a coisas de terceiros, tá?
São restrições aí que existem, mas que eu não vou entrar em detalhes aqui hoje, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. É assunto para algumas aulas, tá? Mas em síntese é isso. Inalienável, não pode vender. Impenhorável, não pode penhorar. E incomunicável, não vai ser usado em benefício de outras pessoas que não aqueles que receberam a doação. Mas o que mais importa aqui no vídeo de hoje, que é o que eu mais quero ressaltar, houve renúncia do usufruto. Por conta disso, foi possível fazer um lance, participar desse leilão aqui, tá bom? Depois disso, coisas que você vai encontrar numa matrícula, olha só. Casamento. Então, uma das pessoas que receberam e que se tornaram proprietárias desse imóvel aqui, casou com outra pessoa. Isso é relevante porque na hora de vender um imóvel, na hora de fazer uma transação com o imóvel, o cônjuge tem relevância dependendo do regime de bens que é estabelecido. Então, isso consta numa matrícula por essa razão, tá? E depois disso, registro 12, uma das coisas que mais nos importam falando em matrícula e leilão. Em 2012, a instituição financeira, nesse caso aqui, ó, a Caixa, emprestou, presta atenção, emprestou dinheiro para os proprietários desse imóvel. Em razão disso, essas pessoas deram esse imóvel aqui como garantia dessa dívida. E adivinha o que aconteceu? Eles não pagaram essa dívida. Por conta disso, o imóvel foi para leilão. Mas, Carol, imóvel não vai para leilão só quando alguém compra um imóvel novo e se torna devedora? Então, aqui a gente tem que fazer uma pausinha para uma exceção. Você já ouviu falar dessa hipótese aqui de leilão? De imóvel ir para leilão de banco? Se você não ouviu, essa é uma hipótese diferente, tá? Então, vou fazer uma pausa aqui agora para poder a gente respirar, porque o assunto é muito complexo, né? Mas como eu falei que eu estaria aqui para que vocês aprendessem coisas, é isso que eu venho fazer. Só fazendo uma pausa então para lembrar você que tá vendo esse vídeo aí, que tá aprendendo muito hoje, a deixar sua curtida aqui no canal, deixar seu comentário, lembrar de se inscrever também para você receber notificações, para você me ajudar aqui no canal e para a gente conseguir ter uma troca legal. E para poder ter continuidade aqui nos assuntos que eu tenho certeza que te ajudam muito, 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 porque são coisas teóricas que precisam ser entendidas para arrematar em um leilão. Então, conto com a sua colaboração aí e lembra também de me seguir no Instagram, se você gosta desse assunto de leilão, porque eu posto bastante coisa prática lá do dia a dia, das arrematações, né? Várias coisas assim. Então, vou deixar aqui para vocês e aproveita para me seguir lá no Instagram, tá bom? Então, só retomando. Essa é uma hipótese, como eu falei, diferente. É uma hipótese em que o bem ele foi para leilão porque ele foi dado como garantia e a dívida não foi paga. Então, ele foi usado como garantia. Isso é possível, é embasado na lei de alienação fiduciária também, que é a mesma que leva os leilões, os imóveis para leilões de banco normalmente, tá? É a mesma lei. E isso acontece e é possível. Então, não tem leilão só de imóvel que está indo porque alguém comprou uma casa para morar e deixou de pagar, tá? Pode ser, então, também por um imóvel que foi dado em garantia de uma dívida e não foi pago. Combinado? Então, não estranhe esse tipo de situação. Mas só retomando, aqui então houve um procedimento muito importante, que é a constituição da propriedade fiduciária. Lembra que eu falei que se embasa, né, na lei de alienação fiduciária? E em seguida tem a consolidação de propriedade.
O procedimento de consolidação de propriedade é indispensável para que o imóvel seja levado para leilão. Esse é um procedimento que funciona assim. Quando a pessoa se torna devedora, quem tem direito a receber o dinheiro, nesse caso aqui o banco, ele tem que ir até o cartório de registro. Lá no cartório de registro, o próprio cartório notifica o devedor para que faça o pagamento em um prazo legal, que é disposto na lei de alienação fiduciária, oportunizando que a pessoa quite o valor que ela está devendo. E se a pessoa não fizer isso, aí o imóvel vai para leilão. Só que, gente, antes disso existe muita negociação, existe muita coisa, muita chance de pagar. Então aí é o fim da linha, né? E a pessoa ainda pode exercer o direito de preferência se ela quiser. Mas esse é o procedimento que dá validade para o leilão acontecer. Então pense, a pessoa teve muita oportunidade aqui de quitar a dívida até esse momento, foi notificada, foi cientificada e nada fez. Continuou devedora. Por isso que o imóvel ele vai para leilão, porque essa pessoa que um dia emprestou dinheiro para eles, que é o banco, quem emprestou dinheiro para eles? O banco, precisa receber. Emprestou nada mais, nada menos do que aqui, ó, 103 mil reais, certo? Então tem que receber de volta. Então esse é um dos registros mais importantes que tem em um leilão extrajudicial, que você precisa verificar se consta na matrícula e verificar mais se o procedimento de consolidação de propriedade, ó, igual você vê aqui na verbação 14, ele foi feito de forma correta, porque isso pode ser uma causa de nulidade do seu leilão, se não foi feito, tá bom? E pra gente não falar que eu pulei aqui algo que é relevante, existia uma indisponibilidade nesse imóvel. Aqui na verbação 13, ó, foi antes, foi lá em 2020. E o que significa isso, gente? A indisponibilidade significa que algum juiz, por algum processo judicial totalmente alheio à situação desse imóvel aqui, decretou uma indisponibilidade, ou seja, decretou que esse bem não poderia ser vendido pelos antigos proprietários, ou seja, os 3 que receberam esse bem aí, que eram proprietários plenos, não poderiam vender para outra pessoa sem autorização judicial, que seria o levantamento dessa indisponibilidade. Então, isso aqui é um problema para quem era o dono do imóvel antes. Eles não podiam vender o imóvel depois que isso daqui apareceu na matrícula. Porque eles estavam devendo para mais alguém. E esse alguém cobrou judicialmente e o juiz falou: opa, esse pessoal aqui, ó, tem um bem. Vou torná-lo indisponível, porque se não pagar, esse bem pode ir para leilão e pagar essa dívida. Dá para entender? Não entendeu? Deixa aqui no comentário para mim. Entendeu? Deixa aqui no comentário também, pelo menos um joinha para eu saber que você compreendeu. Parece difícil, mas se você ver mais de uma vez, você vai entender. Volta o vídeo, se você não compreendeu, vê mais devagarzinho, que vai fazer sentido para você. Eu garanto, só não se apegue ao nome feio, tá bom? E aí você vai falar indisponibilidade. Ok, Carol, entendi, indisponibilidade. Isso é um problema para mim? Depende do ponto de vista. Pode ser que essa indisponibilidade demore um pouquinho para ser tirada da matrícula. Pode ser que você, arrematante, tenha que solicitar o levantamento dela. Então vai depender muito do edital do leilão em específico. E se você está disposto a enfrentar a indisponibilidade, não que vá gerar nulidade no seu negócio, nada disso. Mas talvez você tenha que fazer um pedido judicial e falar: juiz, por favor, tira essa indisponibilidade que eu estou arrematando esse bem aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só sou arrematante. Entendeu? Então, você vai fazer esse cálculo. Agora você tem lá 30 indisponibilidades. Outro dia eu vi um imóvel com 20 indisponibilidades, eu acho. Gente, trabalhoso, custoso, né? Vai ter que peticionar para vários juízes. Então, você realmente precisa fazer a análise do caso em concreto.
tá bom? Olhar a matrícula em concreto. E depois desse procedimento, aí o imóvel ele pode ir para leilão, depois aqui, ó, da consolidação da propriedade, que foi a última que estava nessa matrícula. Muita coisa, né? Muita coisa. Não é fácil, eu sei que não é simples, mas em uma explicação tão rápida aqui de meia hora, não tem como deixar muito mais fácil que isso, tá? Então eu recomendo você, mais uma vez, pesquisar, comentar aqui se não entender, que eu vou te ajudar a entender, e acompanhar aqui para outros momentos que eu poste vídeos mais detalhados, afunilando mais cada tema, porque depois que você entendeu a primeira vez, acabou, tá entendido, tá? Mas se você não entendeu, você tem que procurar compreender o que cada coisa de fato significa. E não é tão difícil assim. Mas eu sei que é muita informação, muita coisa falada. E é difícil para você pegar na primeira vez. Por isso que você pode voltar ao vídeo 50 vezes, assistir de novo, ver, rever e conseguir de fato entender, tá bom? Depende da sua vontade, é só isso. Então, eu vou encerrar o vídeo aqui hoje porque já tá muito longo e pesado, nada simples. E eu queria aproveitar mais uma vez para lembrar você, se você ainda não fez, curte o vídeo aqui, deixa o seu comentário falando se foi interessante para você, se você conseguiu absorver o que eu expliquei. Me segue aqui no canal, caso você não esteja seguindo ainda. E me segue também lá no Instagram, que tem muita informação boa para você. Combinado? Então, muito obrigada para você que ficou aqui até o final, disposto a entender tudo isso. Se você está aqui, parabéns para você. Você vai ter sucesso aí na sua empreita de arrematar um imóvel, eu tenho certeza. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!